primeiramente de agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade. É sempre muito edificante para mim estar pregando o evangelho, seja ele onde for. E pregar pela primeira vez assim aos fiéis de uma igreja é muito edificante para a minha fé, pessoal. Então, gostaria de agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Luiz. Vamos abrir o Santo Livro no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 1 ao 12. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Nós estamos diante do maior sermão de todos os tempos. Desde o ano zero, desde a fundação do mundo, não existe sermão maior do que o sermão que é discorrido em Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte. Ele é o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. O Sermão do Monte, ele é constituído de diversas características, diversas condutas que um salvo deve ter. O tema da ministração de hoje é as características de um salvo. E é isso que nós veremos, porque quando lemos o Sermão do Monte, não há ali instruções para ímpios. O Sermão do Monte diz, Jesus no Sermão do Monte vai dizer: não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e a Mamão, como em outras traduções do dinheiro. Isso é uma instrução para quem se converteu, para quem é cristão, para quem é evangélico. Do que adianta você falar para um ímpio que ele não deve servir o dinheiro? Do que adianta você falar para um ímpio que ele deve guardar os olhos? Do que adianta você falar para um ímpio que ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas? O Sermão do Monte é constituído de instruções para os verdadeiros cristãos. Então vamos entender um pouco, antes de entrarmos nas bem-aventuranças, que são o foco dessa ministração de hoje, vamos entender um pouco do contexto dos capítulos anteriores ao Sermão do Monte. No capítulo 3, no capítulo 4, nós temos o início do ministério de João Batista, onde ele começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia. Metanoia significa mudança de atitude. Então, João Batista estava pregando o arrependimento, ou seja, mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança interior. É isso que João Batista vem pregando. No restante do terceiro e do quarto capítulo, nós temos o batismo de Jesus, Jesus enviado ao deserto para ser entrado, como 40 dias, e o início do ministério dele. Jesus também começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus começa a pregar arrependimento. E no finalzinho do capítulo 4,
você pode ver que é dito que diversas pessoas começam a seguir Jesus, multidões começam a seguir Jesus. Ele começa a pregar arrependimento, ele começa a fazer sinais e maravilhas, curar pessoas, curar os enfermos, realizar milagres. Ele começa a fazer tudo, tudo. E aí as pessoas começam a segui-lo. Então, no início do capítulo 5, é dito: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele passou a ensiná-los. Ou seja, havia uma multidão de pessoas que supostamente se arrependeram e passaram a seguir Jesus Cristo. Então, ele faz algo que na cultura da época dele, Jesus, um judeu, ou seja, na cultura judaica, se assentar em algum lugar e começar a falar, significava que você ia falar algo muito importante, onde todos deveriam parar o que estavam fazendo para te escutar. Os rabinos, os mestres da lei, faziam isso. Quando Jesus senta, é porque ele vai dizer algo muito importante. Muito importante. Então Jesus olha para aquelas pessoas que estavam seguindo e ele começa a ensiná-los. E ele estabelece o Sermão do Monte. Ou seja, Jesus estava pregando para pessoas que supostamente haviam se arrependido. Por quê? Porque o Sermão do Monte é uma mensagem para indivíduos convertidos. O Sermão do Monte é uma mensagem para evangélicos, para cristãos genuínos. Jesus, para testificar se aquelas pessoas eram realmente cristãs, ele descreve o Sermão do Monte, as condutas que todo cristão deve seguir. Quais são essas condutas? Ser um bem-aventurado, ser salvo, ser luz, amar a Deus acima de todas as coisas, não andar preocupado com todas as coisas, amar a Deus mais do que o dinheiro. Essas são condutas que cristãos seguem. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o que vão testificar se o indivíduo passou por metanoia, arrependimento. Mas tem aquela questão dos frutos do Espírito. Beleza, vamos entrar nessa parte aqui rapidinho. Qual que é a diferença das bem-aventuranças para o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele é externo. Amabilidade, benignidade, bondade, honestidade, fidelidade, são características do fruto. São características que você externaliza para o mundo. São características das suas obras. As bem-aventuranças não são características do fruto que nós geramos. São características da árvore que somos nós. As bem-aventuranças são características que todos os cristãos devem ter. É um caráter que Deus espera que nós, como cristãos, tenhamos. Você quer saber se você realmente passou por metanoia? Se você realmente passou pelo arrependimento, veja se você é um bem-aventurado. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos analisar cada uma das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para primeiro a gente entender o que é ser pobre de espírito, a gente tem que entender o que não é ser pobre de espírito. São Francisco de Assis acreditava que ser pobre de espírito é fazer um voto de pobreza, ficar pobre. Realmente não tem nenhum tipo de condição financeira. O pobre de espírito é aquele cara que abriu mão de toda a vida financeira dele para viver só para Deus. Esse cara é ser pobre de espírito. Então, ser pobre de espírito é ser pobre, não ter dinheiro? Não. Não é isso. Jesus disse que você não pode amar mais ao dinheiro do que a ele. Mas ele não disse que isso significa que você deve parar de trabalhar. Parar de sustentar a sua família. Na verdade, o pai de família tem que sustentar, tem que prover a família. E como é que ele faz isso sem trabalhar?
Então, ser pobre de espírito não tem nada a ver com fazer voto de pobreza, como São Francisco de Assis acreditava. Você tinha que ir para um mosteiro, passar o resto da vida lá, se consagrando para Deus dia e noite. Não tem nada a ver. Ser pobre de espírito também não é ser fraco. Não é ser fraco. Tem muita gente que... Pô, pastor Luiz, eu não consigo vencer esse pecado porque eu sou pobre de espírito, eu não aguento, eu acabo caindo. Não é assim. Eu não consigo vencer, eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo parar de amontoar essas coisas. Eu sou pobre de espírito, aí minha carne é fraca demais, eu não aguento. Eu não aguento, eu acabo caindo. Não é ser isso. Pobreza de espírito não é ser sem vergonha. Pobreza de espírito não é ser sem vergonha. Pobreza de espírito, o termo que Jesus usou quando ele fala pobres de espírito, é alguém pobre mesmo. Mendigo, miserável. Esse é o sentido da palavra. Mas pobre de quê? Mendigo de quê? Você tem que ser pobre, miserável, passador de fome de quê? Da sua autossuficiência. Ser pobre de espírito é não confiar em si mesmo, nem nas suas obras. Ser pobre de espírito é se abdicar de todo e qualquer tipo de autossuficiência que você possa ter. Vamos entender melhor? Vamos ler a parábola do publicano e do fariseu, Lucas 10, 9 a 14. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Olha a atenção, a oração do fariseu. Olha como o fariseu ora. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Esse é o tipo de oração de quem não é pobre de espírito. De quem é cheio de si. Eu não sou adúltero, Deus. Mas, moço, eu jejuo 2 vezes por semana. Olha esse publicano aqui, ó. Que horrível que ele é. Quer me comparar com ele? Eu sou muito melhor que ele. Isso não é ser pobre. Ser pobre de espírito é a oração do publicano. Olha o jeito que o publicano ora. O publicano naquela época era odiado. Se tinha alguém que era odiado, era publicano. Porque publicano era cobrador de impostos. Impostos abusivos. Então ninguém gostava de publicano. Imagina um cara chegar na tua casa e pedir 40% de tudo que tu ganhou no mês. Senão você vai ser multa. Ninguém gostava de publicano. E olha o jeito que o publicano, odiado, ora. O publicano, porém, ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Olha a oração do publicano. O publicano é alguém pobre de espírito. Ele ora e ele não consegue olhar para o céu, ele não consegue olhar para cima, ele olha para o chão, olhando para o chão. Porque nem digno de olhar para o céu ele se sente. Isso é ser pobre de espírito. Ele ora falando: Deus, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Porque ele conhece o Deus que ele tem. Ele conhece o Deus dele. O Deus dele repudia o pecado. O Deus dele não toma parte com o pecado. Ele sabe que o pecado afasta ele do Deus que ele serve. Então ele nem consegue olhar para o alto. Ser pobre de espírito é ter esse quebrantamento. É ter esse quebrantamento. Nós não devemos ser arrogantes, autossuficientes. Nós não podemos ser assim. O que é ser autossuficiente? É o cara que confia em si mesmo. É o cara que acredita que, não, eu vou dar conta de fazer isso. Não vai. Não adianta. Nós, como cristãos,
Devemos recorrer a Deus em tudo. Ah, mas será que eu compro o verde ou o amarelo? Ora e pergunta para Deus qual você compra. Nesse nível. Ah, mas será que eu aceito essa proposta de emprego ou não? Ora para Deus. Ah, mas será que eu troco de serviço? Ora para Deus. Tudo o que nós fazemos, nós oramos para Deus. Ele tem consciência de quem ele era. Um pobre de espírito, ele tem consciência de quem ele era. Ele tem consciência de que ele estava afundado no charco do pecado até o pescoço. E foi Deus que foi lá e puxou ele para fora do lamaçal do pecado. Ele tem consciência. Então, um pobre de espírito, quando ele vem num culto de domingo, ele não fica disperso, olhando para os lados, mexendo no celular o tempo todo, conversando. No meio do jovem, no meio jovem, isso é evidente, é uma levantação para beber água. O cara ele passou o dia inteiro sem ir no banheiro. Na hora do culto ele tem que ir no banheiro, porque não dá. Tem que segurar. Não pode segurar. Quando um pobre de espírito ele vem para um culto, que ele percebe tudo o que está acontecendo, o poder de Deus circulando por todo o tempo, ele não aguenta. Ele se quebranta. E tudo que ele mais quer é prestar atenção em tudo que for feito aqui em cima desse altar. Porque ele sabe de onde Deus tirou ele. E ele tem o máximo de reverência que ele consegue com as coisas de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Para finalizar, olha só Paulo. Paulo, o maior apóstolo. 13 livros. Alguns consideram Hebreus como um livro escrito por Paulo. Vamos considerar que 13 livros do Novo Testamento são dele. São dele. Se tem um apóstolo que pregou o evangelho, foi Paulo. E olha como Paulo se referia a si mesmo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O maior apóstolo, o maior evangelista, missionário, o maior. Quando ele vai se referir a si mesmo, ele fala, o mínimo de todos os santos. Eu sou o menor de todos os santos. Por quê? Porque ele é pobre de espírito. Porque ele é pobre de espírito. Ele sabe que tudo que ele é graças a Deus. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mesma coisa, vamos entender o que não é chorar. Chorar não é ser um chorão. Meu personagem favorito do meu dorama morreu e eu não aguento, eu me acabo de chorar. Não, rapaz, eu não posso assistir uma novela que quando tem o beijo daquele meu casal preferido, tem aquele romanticismo, eu me acabo de chorar, eu não aguento. Eu choro demais. Não, chorar não é ser assim, bobinho. Né? Choramingão, não é isso, chorar. O que é chorar? Vamos dividir em duas partes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, um bem-aventurado que chora, ele chora pelo próprio pecado dele. Ele é quebrantado ao ponto de chorar pelo pecado dele. Ele é sensível à natureza pecaminosa dele. Ele não consegue pecar e continuar por isso mesmo. Ele tem consciência que o pecado dele ofendeu um Deus que é triplamente santo. Que os anjos do céu olham para eles e começam a cantar santo, santo, santo. Os caras não se aguentam. Então, o bem-aventurado chorar é isso, é ser quebrantado quando pecar. Quando pecar, Deus e o Espírito Santo, que também é Deus, eles se sentem ofendidos. Olha o que Efésios 4:30 vai dizer. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se sente ofendido. Deus se ofende. O Espírito Santo se sente triste.
E quando o cristão peca, ele não aguenta. Ele sabe que ele ofendeu o Espírito Santo. Ele sabe que ele ofendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Ele sabe que ofendeu Deus Pai. Ele não aguenta. Ele chora. E é chorar de derramar lágrimas. Literalmente. Qual foi a última vez que você, depois de aprontar poucas e boas, foi orar para Deus e chorou? Simplesmente chorou. Deus me perdoa. Começou a chorar por ter consciência da ofensa que você fez para Ele. Qual foi a última vez que você se sentiu amargurado, triste por ofender a Deus? John Wesley, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. O melhor amigo dele, eu esqueci o nome do cara, mas este homem, depois, ele cometeu algo tão grave que ele passou 18 meses sofrendo pelo pecado dele. 18 meses orando para Deus livrá-lo da tristeza do pecado. Ele já havia sido perdoado, ele confessou e pediu perdão, se arrependeu, houve mudança, ele foi perdoado, mas ele passou 18 meses triste pelo que ele. 18 meses. Davi, depois que pecou com Batseba, que Natan falou que Deus ia matar o menino que ia nascer. 7 dias sem comer, com a cara no chão, pedindo para Deus. Ele sabia que Deus ia matar o filho, não tinha para onde correr. O pecado dele tinha uma consequência, ia ser essa. E ele, 7 dias, implorando pelo perdão de Deus. Pelo perdão de Deus. Isso é ser quebrantado. Isso é chorar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso é chorar. Chorar pelo próprio pecado. Você tem que ter consciência de que o seu pecado ofendeu Deus. Isso tem que te quebrantar. Se você não se quebranta ao ponto de chorar pelo seu pecado, se sentir triste, te falta relacionamento com Deus. Te falta conhecer. E o segundo ponto, além de chorar pelo próprio pecado, ele chora pelo pecado do outro. Ele chora pelo pecado do outro. Ele vê essas atrocidades acontecendo no mundo, como pedofilia, a legalização do aborto em alguns países, o Maduro destruindo a Venezuela. Ele vê essas coisas, os assaltos que acontecem, pessoas que morrem por conta de um celular, pessoas que morrem por conta de um carro. Ele vê essas desgraças que acontecem no mundo e ele fica triste. Ele vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, bebês mortos, boiando na água da enchente. E ele não aguenta. Ele fica triste. Ele não consegue dar uma risada de algo desse tipo. Ele não consegue se sentir bem enquanto ele não fazer algo para ajudar essas pessoas. O pecado nem é dele. O problema nem é dele. Não é ele que está assaltando. O pedófilo não é ele. A criança abusada não é ele. A desgraça não aconteceu com ele. Mas ele olha para aquilo e ele se quebranta. Ele fica triste. Jesus, antes de fazer uma maravilha, e movido de íntima compaixão, curou, ressuscitou, restaurou, multiplicou. Ele sente esse quebrantamento, essa tristeza pelo pecado ali. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mesma coisa. Ser manso não é ser desposicionado. Não é ter falta de posicionamento. Ser manso não é ser alguém aquém das coisas do mundo. Não. Cristão tem que ser posicionado. Porém, olha só, citação do Matthew Henry no comentário bíblico dele. É um comentário bíblico devocional. Eu recomendo a todos que puder comprar para ler a Bíblia junto com esse comentário do Matthew Henry. É muito bom. Ele descreve para mim o que é a mansidão e para mim a melhor descrição do que é ser manso. Palavra de Matthew Henry. Mansos são aqueles que se submetem silenciosamente a Deus. Os que podem tolerar insultos, são calados e respondem com respostas
brandas, os que, em sua paciência, conservam o domínio de suas almas, quando raramente possuem alguma coisa. Não deu para entender? Salmo 37, do 1 ao 3. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam mal, pois como o capim, logo secarão, e como grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. O manso, ele não entra em disputa. Disputa. O manso não entra em disputa, em briga boba, em contenda boba. Olha só, Abraão, Gênesis 13. Abraão com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Gênesis 13, verso 8. E disse a Abraão: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Isso é ser manso, não é entrar em disputa. Qual é o sentido de Abraão brigar pelo lado da terra com Ló? Não faz sentido. Crente não entra em disputa boba. Crente não ostenta posição, posse, honra, cargo ministerial. Ele perde para o outro ganhar, porque para ele tanto faz. Ele não está preocupado em ganhar tudo. O crente, a única preocupação com a vitória é com a vitória da corrida, que Paulo fala. Com a corrida da fé que nós disputamos. Essa é a única preocupação, é a única coisa que ele quer ganhar, essa corrida da fé. Para ele ser coroado no final. É a única preocupação. Agora o resto, ele perde para o outro ganhar. Ele se contenta com o que ele tem. Para ele ficar em segundo lugar, beleza. Beleza. Olha que Jesus no começo do ministério dele, quando ele não queria ser visto, ele curava alguém e falava: ó, eu te curei. Mas não fala para ninguém, não. Só que a gente sabe que a primeira coisa que o cara fazia era entrar na cidade e sair contando para todo mundo. Por quê? Porque Jesus, ele não queria. Ele sabia que as pessoas iriam idolatrá-lo, botá-lo lá em cima pelos motivos errados. Então ele nem se preocupou em ser visto. O crente, ele não se preocupa em ser visto. O termo em grego para manso tem a ver com uma fera interior que foi dominada. A fera do orgulho, a fera do ego, a fera da ostentação. Essa fera, ela foi dominada. E ela deu lugar à mansidão. Ela deu lugar à mansidão. Crente, manso, muitas vezes vai ter que levar desaforo para casa. Vai ter que levar desaforo para casa. Crente, infelizmente, vai ter que levar desaforo para casa muitas vezes. Muitas vezes. Mas o que a gente tem hoje? Crente que é enrusgado, crente que é carne ruim. Eu não levo desaforo para casa. Eu não vou escutar isso aqui e ficar calado, mas de jeito nenhum. Quem esse cara pensa que é para falar desse jeito comigo? Quem ele pensa para me julgar? Ele sabe quem eu sou. Ele sabe qual que é o meu cargo na igreja. Ele sabe com quem que ele está falando. Para ele falar comigo desse jeito. Não, crente leva desaforo para casa. Vai para o evangelismo. Vai pregar o evangelho para quem não está nem aí. Para as pessoas que não querem nem te ouvir. Para a gente que quando você começa a falar, te vira as costas. Para a gente que quando você começa a falar, começa a tirar sarro da tua cara. Lá no meu serviço é desse jeito. Lá no meu serviço, eu comecei a dar uma palavra todas as manhãs para o pessoal da sala. E tem algumas pessoas da sala que simplesmente não estão nem aí. E ainda ficam fazendo perguntinhas com o intuito de distorcer as coisas que eu falo. Mas o que a gente tem que fazer nessas situações? Como manso. Responde com brandura, com mansidão, com calma. Não, meu irmão, você não entendeu o que eu falei. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é isso. Ao invés de você virar para ela e dizer: você tá doido de falar desse jeito comigo? O ungido do Senhor?
Como é que você fala de jeito com um xixi do céu? Você sabe que eu sou crente, você vai pro inferno e eu vou pro céu. Você ainda tá com essa patifaria que tá botando dentro na minha cara? Não, crente vai levar desafio para casa. Crente não pode ser truculento. Crente não pode ser ruim, chato. Crente é tranquilo. Crente é calmo. Crente não entra em disputa. Não disputemos. Ah, não. Quando o pastor Luiz for cuidar de outra igreja, quem vai entrar sou eu. Não quero saber. Não quero saber. Ah, não. Quando fulano de tal sair do louvor, que ela foi para a igreja, quem vai entrar é eu. Não quero saber. Não, quem vai servir hoje sou eu. Não quero saber. Não, irmão. Ah, meu irmão, você quer servir? Vai lá. Canta lá, vai. Eu sei que você quer ser mostrado. Vai lá e sobe lá e canta. Ah, não, quem vai pregar é... Vai lá, meu irmão. Eu sei que você quer se mostrar, você quer dizer que é o sabidinho, né, que sabe tudo de Bíblia e quer pregar. Eu sei que você acredita que você é o João Batista reencarnado. Vai lá e prega. Não tem problema. Na próxima eu prego. Isso é ser manso. Isso é não entrar em disputa. Disputa boba. A disputa que nós temos que nos empenhar é a disputa da fé. Nós temos que nos empenhar em estarmos em contato com a graça de Deus para que nós vençamos no final. É a única. O resto é resto. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça, quem é a própria justiça? Deus. Portanto, fome e sede de justiça, o crente que tem fome e sede de justiça é aquele crente que tem fome e sede das coisas espirituais, das coisas de Deus. Ele deixa de fazer qualquer coisa que ele tenha para fazer as coisas de Deus. Quando Jesus fala do cara que tem fome, quando Jesus fala bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, ele não está falando de uma fome simples. Ele está falando de uma fome simples. Pega esse exemplo aqui. Você vê um cemitério, um morador de rua. Ele está há 4 dias sem comer direito. Você chega para ele. Toma aqui esse celular. Vai lá. Se vira lá. Toma aqui essa balinha. Esse cara quer. O que esse cara quer? Esse cara que está 4 dias sem comer, ele quer comida. Ele quer que tu chegue com uma marmita, como ele, irmão. Pô. Tem 2 fatias de picanha desse tamanho aí. Come aí. Porque ele está 4 dias sem comer. E ele quer o quê? Comida. O crente que tem fome e sede de justiça é o crente que tem essa fome de 4 dias sem comer. Só que por Deus. Só que a nossa fome não é uma fome de 4 dias. Não é uma fome de 4 dias. Nós passamos uma vida inteira longe de Deus. Quem não nasceu no lar cristão, que se converteu ali desde pequenininho e tal, passou uma vida inteira longe de Deus. Quem se converteu? Eu me converti com 18 anos. Eu passei 18 anos da minha vida sem ter contato nenhum com Deus. É fome de 18 anos. 18 anos. O crente que tem fome e sede de justiça é o crente que tem essa fome pelas coisas de Deus. Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, domingo, 6 horas da tarde, passando a Globo. O crente de verdade, e tem um culto aqui no domingo. O crente de verdade, ele não nem titubia. Ele nem pensa 2 vezes. Ele vem para o culto. Ele vem para o culto. Rolezinho no shopping com a namorada. 8h30 da noite. Mas vai ter vigília na igreja. O crente de verdade, ele não pensa 2 vezes. Ele vem para a igreja. Ele vem para a vigília. Mas não sei o que é que eu tenho coisas para fazer. Não, você não tem outra coisa para fazer. Mais importante do que estar se envolvendo com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, você não tem mais. Você não tem mais nada para fazer. Tem EBD, ele está dentro. Tem vigília, ele está dentro. Culto de jovens, ele está dentro. Célula, ele está dentro. Evangelismo, ele está dentro. O que tiver é aquele fome do primeiro mês. Sabe aquele que acaba de se converter? Que a gente fala que ele está
no primeiro amor, que está queimando, tem gente que vira para um moleque e fala assim: não, irmão, você é fogo de palha, você apaga rápido. Não! Não, o cara que ele se converte, a bem-aventurança que mais se aflora nele é a de fome e sede de justiça. Esse menino ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele come a Bíblia dele. Tem culto, ele tá. Tem vigília, ele tá. Tem EBD, ele tá. Tem culto de jovens, ele tá. O que tiver na igreja, ele tá lá dentro. Porque ele acabou de se converter. Ele acabou de contemplar Jesus Cristo. Ele acabou de entrar em contato com um amor que é incondicional. E ele só quer mais disso. Mais amor de Cristo. Mais de Deus. Mais do Espírito Santo. Ele quer conhecer mais do Espírito Santo. Ele quer conhecer cada vez mais as doutrinas de Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. Você quer saber se você é crente mesmo? Mesmo? Você quer saber se você passou pela metanoia, pela conversão, pelo arrependimento que João Batista estava pregando, que Jesus estava pregando? Vê se você tem fome e sede de justiça. Vê se você tem fome e sede de justiça. Vê se quando surge algo do mundo para você fazer, e tem algo aqui na igreja para você também fazer, vê qual que você vai escolher. Vê qual que você vai escolher. Se você escolher do mundo, sua conversão é um tanto quanto duvidosa. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso, tranquilo. Segue os 70 vezes 7. Ponto. Se alguém pecar contra mim, Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar o cara? É 70 vezes 7. No dia. No dia. No dia. Ter misericórdia é se compadecer da desgraça alheia, assim como é quando você chora pelo pecado do outro, só que ter misericórdia é se compadecer da desgraça alheia e agir para ajudar, para aliviar a dor. Quando um crente tem misericórdia, ele olha para as pessoas que estão no mundo perdidas, e o que ele quer? Ele tem misericórdia dessas pessoas. Meu Deus, se morrer, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Eu tenho que ir lá e pregar para esse cara. Isso é ter misericórdia. É se compadecer da desgraça alheia e agir. Rio Grande do Sul. Você quer saber se você é um crente misericordioso? Você orou pelo Rio Grande do Sul? Porque assim, eu não sei se você sabe, mas diversas pessoas morreram. Pessoas que passaram a vida inteira consumindo algo, perderam tudo em um estralar de dedos. Haviam corpos de bebês recém-nascidos mortos, gente, nas águas das enchentes. Os bombeiros pegavam crianças mortas, boiando. Olha o peso disso. E o crente de verdade, ele se compadece disso e ele não aguenta ficar sem orar, sem fazer uma coisa. Doar, ajudar como ele pode as pessoas nessa situação. E eu não estou falando das orações que você orou aqui na igreja. Ah, não, agora no final do culto vamos fazer um momento de oração pelo Rio Grande do Sul. Beleza, mas no seu secreto, você entrou para dentro do seu quarto, fechou a porta e orou, Senhor, tem misericórdia do Rio Grande do Sul, ajuda as pessoas a se salvarem, leva mais pessoas para lá. O mundo estava tentando atrapalhar a salvação daquelas pessoas. O governo estava impedindo que os suprimentos chegassem àquele lugar. O mundo estava impedindo a salvação daquelas pessoas. E nós temos que nos posicionar e dizer para o mundo: epa, aqui não. A gente vai orar, a gente vai botar o joelho no chão, a gente vai para a rua, a gente vai fazer o que for, mas vai chegar lá. Porque o mundo não tem mais poder do que nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está dentro de nós. Então nós temos poder para mover essas coisas. Só que o que a gente vê hoje? A gente vê algo que, particularmente, me irrita muito. Tem alguns cristãos
que eles usam os tipos de jargão, frases, geralmente os mais conservadores, tradicionais. Por exemplo, notícia no jornal. Fulano de tal, trocando tiro com a polícia, morreu. Aí, o que o crente, super bem-aventurado, super cheio do Espírito Santo, o que ele fala? Ah, graças a Deus, né? Crente, bandido bom é bandido morto. Não. Não é não. Ah, Pedro, pega o bandido e leva para casa, então, para ser cuidado. Não, também não. Na boca do cristão bandido bom, é bandido evangelizado. Ah, é bandido bom, é bandido morto, tem que morrer mesmo? Beleza. Quantas vezes você entrou no presídio para pregar para aquele povo que está lá? Quantas vezes? Nenhuma, né? Então por que crente? Não! O crente misericordioso, ele olha para aquele bandido, realmente, aquele cara não vale nada. Mas, por que ele é assim? Ah, não tem Jesus. Preciso ir lá e apresentar Jesus. Mesmo que ele vai ter que ser preso. Ele tem que pagar. O pecado dele tem consequências. Mas ele tem que ir lá, o crente, ele tem que ir lá, se compadecer da situação daquele cara e apresentar Jesus antes que ele morra. Isso vale para tudo e todos. Todas as pessoas que aprontam as piores atrocidades na sociedade precisam dos cristãos presentes na vida deles. Tanto faz, seja ele pedófilo, abusador, estuprador, bandido, estelionatário, corrupto. São essas as pessoas que precisam de nós. A gente não tem que estar desejando a morte dessas pessoas. A gente tem que estar desejando a conversão dessas pessoas. Você quer que o bandido pare de roubar? Não adianta você ir lá, dar um abraço nele e falar: meu irmão, para de roubar ele. Não, esse cara tem que aceitar Jesus Cristo. Ele tem que ser transformado e aí sim ele vai parar de roubar. Você quer que o estuprador pare de fazer essa coisa ridícula, medonha que ele faz? Você quer que o pedófilo pare de apontar essa coisa medonha que ele faz? Prega Jesus para aquele cara e ora para que ele seja convertido. Porque aí sim ele para de aprontar isso. Ele vai ficar preso o resto da vida e muito provavelmente ele vai morrer na cadeia. E infelizmente está certo. Está certo. O pecado dele tem consequências. É o que vai acontecer com ele. Mas ele morreu com Jesus Cristo. Jesus não veio para os que estavam bons. Jesus veio para os doentes. E esse deve ser o nosso posicionamento em relação às piores pessoas da sociedade. Vamos lá? Tá quase acabando. Estou com raiva de mim, não. Sexta bem-aventurança. Limpos de coração. O que é ser limpo de coração? Você quer ser crente? Você quer saber se você converteu mesmo, passou por metanoia, se arrependeu, veja se você é limpo de coração. O que é ser limpo de coração? Jesus puxou para o lado da purificação de um metal. Vamos pegar, por exemplo, o ouro. O ouro, quando você extrai o ouro, ele está cheio de outros minerais grudados na vida. E você tem que você vai tirando todos os minerais do ouro até que ele fique puro. Assim é o nosso coração. Quando a gente encontra Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, nós temos que ser puros de coração. O que é a sujeira que tem no coração do crente? Os ídolos. Os ídolos. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus da sua vida. Isso é um ídolo. E quando o crente é puro de coração, tira isso. Tirar dele todos esses ídolos. Você quer saber o que é isso? O maior ídolo, eu não estou falando nem de estátua de gesso, isso nem passa perto da gente. Ídolo, muitas vezes vão ser as redes sociais, vai ser o nosso trabalho, vai ser a nossa escola. Quando você está ali mergulhado no seu trabalho, você está num trabalho que te pede de pé, um trabalho que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer nada. É um ídolo. É um ídolo. E você não quer largar esse trabalho de jeito nenhum. É um ídolo. É um ídolo. Isso é um ídolo. Ídolo é aquilo que tira o lugar de Deus da nossa vida. E o puro de coração, ele tem um coração purificado dessas coisas.
purificado. Não há ídolos, não há sujeira no coração dele. Deus foi purificando ele. Isso tem a ver com santificação. Depois que Deus te tira do lamaçal do pecado, beleza, você está convertido, mas você ainda está sujo de lama. Então veio o Espírito Santo te limpando, tirando toda a lama do seu corpo e do seu coração. O Espírito Santo vai removendo todas as impurezas do seu coração. Tem a ver com santificação. E o resultado final é um coração puro, quebrantado, somente de Deus. 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Pacificador é trazer paz às contendas. É trazer paz às contendas. Um pacificador, ele não põe lenha na fogueira. Ele apaga o fogo. Ele apaga o fogo. Tem a ver com o seguinte. Ele foi reconciliado com Deus e agora ele quer reconciliar as pessoas. Uma vez que ele foi salvo e retornou ao bom relacionamento com Deus, ele quer reconciliar e trazer paz ao relacionamento das pessoas. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso é ser pacificador. Um pacificador, ele traz paz às contendas. Ele não cria contenda. Quando ele vê um problema, ele traz paz. Ele vai lá e se empenha para resolver. Um crente brigando porque não sei o que, vou botar outro na justiça, tal. O pacificador, ele faz o quê? Irmão, presta atenção no testemunho que você vai dar se você for para a justiça com seu irmão. 2 irmãos em Cristo brigando com picuinha. Isso é ser pacificador. Ele vê briguinha, probleminha na igreja e ele vai lá e resolve. Ele não vai para aumentar, ele vai para resolver. Isso é ser pacificador. E nós temos que tomar cuidado para nós não sermos os que iniciam a contenda. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Pega um exemplo. O pastor, ele chega no irmão e fala assim: pô, irmão, você está fazendo errado, cara, não pode. Você está vacilando. Essa roupinha apertadinha que você está usando aí não está certo. Você quer chamar a atenção de quem? Você quer chamar a atenção das meninas da igreja? É isso que você quer? Você quer que elas te desejem com os olhos? O que o cara que inicia a contenda responde para o pastor? Não, pastor, o senhor está me julgando. Não julgueis. Não julgueis. Por que o senhor está falando isso para mim? Você tem que cuidar de mim, você não tem que brigar comigo. Porque a moda agora é essa. Você fala para o irmão que ele está errado, o que ele fala? Não julgueis. Não julgueis para não ser julgado. Não pode me julgar. Você não pode falar isso de mim. E aí, ele pega a birra com o pastor ou com o irmão da igreja que falou algo para ele, e aí pronto, ele sai espalhando para a igreja toda e cria uma contenda. Muitas vezes, nós que iniciamos a contenda por não sermos submissos à palavra de Deus. Portanto, o pacificador é aquele que traz paz às contendas. Última bem-aventurança. 8ª e última. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A 8ª bem-aventurança é a bem-aventurança da perseguição. Ela é consequência de ter as outras 7. Uma vez que você é pobre de espírito, uma vez que você é quebrantado ao ponto de chorar, uma vez que você é manso, uma vez que você tem fome das coisas de Deus, uma vez que você é misericordioso, uma vez que você tem um coração puro, uma vez que você é pacificador, o mundo vai te odiar tanto que ele vai te perseguir. Portanto, a 8ª bem-aventurança é uma consequência de ter as outras 7. Vão te hostilizar por serem assim. Porque quando você tem as outras 7, você tem o caráter de Jesus Cristo em você. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, perseguem vocês também.
Olha só o que é dito em 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ao poder de Deus. Ser um bem-aventurado, ter todas as outras 7 bem-aventuranças, é loucura para o mundo. O mundo vai querer que você brigue, mas você é um pacificador. Na verdade, você vai trazer paz. O mundo vai querer que você entre em disputa, mas você é um manso. Você não entra em disputa. O mundo vai querer que você seja orgulhoso, egoísta, autossuficiente, mas você é pobre de espírito. Você não é assim. O mundo vai querer que você almeje as coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus, mas você tem fome e sede de justiça. Você não é assim. O mundo vai querer te expor aos ídolos, fazer que você tenha ídolos no seu coração, mas você é puro de coração, você não é assim. Você não é assim. Então o mundo vai te odiar. Olha, palavras de Jesus. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, pois eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a vocês. Não tenham medo de ser perseguidos. Não tenha medo de ser perseguido no seu trabalho. Não tenha medo de ser perseguido nas ruas. Não tenha medo de ser perseguido na sua escola. Seja onde você dentro da sua família. Não tenha medo de ser perseguido. Se você está sendo perseguido por seguir a Jesus Cristo, é porque você é um cristão genuíno. O mundo não é perseguido. O mundo é quem persegue. E se você não está sendo perseguido, se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Agora, para finalizar, eu vou dar uma palavra de conforto para vocês. Talvez eu tenha citado essas características aqui e você tenha pensado, meu Deus, mas eu acho que eu não tenho nenhuma dessas coisas. Meu Deus, eu acho que está me faltando 2 ou 3. Não. Meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Se as bem-aventuranças são características de um verdadeiro cristão e está me faltando 2, 3 ou até todas, então talvez eu não seja convertido. Talvez eu não seja convertido. Não. Talvez você tenha todas essas bem-aventuranças, mas elas estão apagadas. Talvez você seja assim, pobre de espírito, mas está apagado. Talvez você seja assim, talvez você seja uma pessoa que chora pelo seu pecado, pelo pecado do mundo. Talvez você seja um manso, talvez você tenha fome das coisas de Deus. Talvez você tenha coração puro, seja misericordioso, seja um pacificador. Mas isso está apagado em você. E o que você deve fazer? Entrar para dentro do seu quarto, fechar a sua porta e buscar a Deus no seu secreto. Porque é Deus que te vê em secreto te recompensará. Então talvez não é que você não tenha nenhuma dessas características. Talvez não seja isso. Talvez você apenas tenha elas apagadas no seu interior. E o que você deve fazer? Orar para Deus, te dar graça e te desenvolver. Pedir ao Espírito Santo que desenvolva as bem-aventuranças em você. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos encerrar a ministração da palavra orando. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, Pai Santo, Deus triplamente santo, Deus grandioso, da qual os seres dos céus não conseguem olhar para o Senhor sem declarar o quanto o Senhor é santo. Nós acabamos de ser confrontados com a tua palavra. E nós tememos que essas características estejam apagadas em nós. E nós te pedimos, Senhor, desenvolva em nós pobreza de espírito, para que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor, para que nós não sejamos autossuficientes, para que não sejamos egoístas, orgulhosos,
para que não acreditemos em nossas próprias obras, para que nós tenhamos sempre em mente que fomos salvos pela graça. Isso nem vem de nós, é um dom de Deus. Nós te pedimos graça para termos pobreza de espírito, Pai. Nós te pedimos para termos um coração quebrantado, para quando pecarmos contra o Senhor, até porque nós sabemos que isso vai acontecer. Nós não queremos, Pai, mas vai acontecer. Quando acontecer, nós queremos ser o quebrantamento de coração necessário, para chorar aos teus pés, implorando a tua misericórdia, implorando a tua perdão. Nós também, Pai, queremos chorar pelo pecado do irmão. Quando vermos um irmão que está em pecado, que está em iniquidade, que está lutando contra o pecado, que está sendo derrotado, nós não queremos, Pai, olhar para ele como olhar de dó. Nós queremos chorar, implorar ao Senhor pela misericórdia do Senhor, junto com Ele, Pai. Desenvolva em nós o choro, com essa promessa de que seremos consolados em nome de Jesus, Pai. Desenvolva em nós a mansidão. Nós não queremos ser egoístas. Nós não queremos ficar nas suas roupas, Pai. Volte o nosso coração, a nossa mente, para a única disputa que importa, que é a corrida da fé. O próprio Paulo queria perder. Nós queremos nos preocupar apenas com essa corrida, Pai. Porque no final, nós queremos sair como vencedores e sermos coroados. Em nome de Jesus. Volte os nossos corações apenas para essa corrida. Façamos, Pai. E faça com que nós esqueçamos do resto de todas as outras disciplinas. Em nome de Jesus. Desenvolva em nós, Pai, a mansidão. Nós oramos para que o Senhor desenvolva em nós a fome e sede pelo Senhor. Nós queremos, Pai, escolher o Senhor ao invés das coisas do mundo. Nós queremos escolher a Ti ao invés das coisas mundanas. Nós não queremos ter coisas mais importantes para fazer ou coisas que nós consideramos importantes. Nós queremos, Pai, que o Senhor desenvolva em nós essa característica. Nós queremos que as coisas mais importantes sejam as coisas do Senhor. Nós queremos sempre escolher as coisas do Senhor ao invés das coisas do mundo. Em nome de Jesus, desenvolve em nós essa fome pela palavra do Senhor, essa fome pelo relacionamento com o Senhor. Nós queremos orar mais, nós queremos estudar mais essas escrituras, nós queremos jejuar mais, nós queremos fazer mais coisas pelo Senhor, a fim de te agradar em nome de Jesus. Desenvolve em nós a misericórdia. Desenvolve em nós a misericórdia. Que nós possamos olhar para essas atrocidades do mundo, nos compadecermos, nos encontrarmos em íntima compaixão e agirmos. Nós queremos ter esse desejo de olhar para as pessoas e não enxergar apenas pecadores, malditos, mas enxergar almas e ser santos. O Senhor de Jesus. Nós queremos ser misericordiosos para orar pelas atrocidades que acontecem no mundo, Pai. Nós queremos ter esse intuito, esse ímpeto. Nós queremos que o nosso coração seja compelido a nos entristecermos pelas desgraças que acontecem no mundo e orarmos, e jejuarmos por essas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desenvolve em nós isso, Pai. Desenvolve em nós um coração puro. Um coração que é somente do Senhor. Um coração que não tem ídolos. Um coração que não pende para outras coisas. Um coração que não é dividido entre as coisas do mundo e as coisas do Senhor. Desenvolve nós, limpe o nosso coração das impurezas. Vai tirando todos os ídolos. Tudo aquilo que todo dá ao Senhor na nossa vida. Porque o resultado final que queremos, Pai, é ter um coração somente do Senhor. Purificado, contrito, quebrantado totalmente do Senhor. Desenvolve em nós, nos transforme em pacificadores. Nós não queremos ser pessoas fofoqueiras. Nós não queremos ser pessoas de língua solta, que só criam contendas, que só tacam fogo, só dão lenha no fogo. Nós queremos ser o tipo de pessoa que resolve. Nós queremos ser o tipo de pessoa que chega nas contendas, nos problemas do mundo, nos problemas da igreja e apresenta a solução, porque nós queremos reconhecer que fomos reconciliados, temos paz com o Senhor,
Queremos trazer paz ao relacionamento do Senhor, em nome de Jesus. E quando o Senhor desenvolver em nós, Pai, essas características, nós temos consciência que seremos seus ao Senhor graça. Graça. Para que nós não tenhamos medo da perseguição. Nós queremos, Pai, almejar a perseguição. Nós queremos ser perseguidos porque queremos ter um caráter parecido com o Senhor. E é isso que vai acontecer. Quando o Senhor desenvolver essas características, nós seremos perseguidos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos alimente com a tua graça salvadora, purificadora, boa, perfeita e agradável, para que nós tenhamos força para vencer a perseguição, para que nós tenhamos competência, valentia, coragem para nos posicionarmos contra a perseguição que o mundo fará contra nós, Pai. Que o mundo fará conosco. Em nome de Jesus, nos torne bem-aventurados. Desenvolve em nós o caráter de seu filho. Desenvolve em nós o caráter de seu filho. Que o Senhor receba a glória deste culto totalmente para ti. E nos conforme a imagem do teu santo filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, de agradecer ao pastor Luiz pela